Olá pessoal, começando a aula de função do segundo grau. E na verdade, o que vem a ser uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau é uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, de modo que existam a, b e c e a seja diferente de zero. Mas por que o a tem que ser diferente de zero? Suponhamos que o a fosse igual a zero, o que é que vai acontecer? F de x igual a 0x ao quadrado mais bx mais c. 0 vezes qualquer coisa é zero, então f de x igual a 0 mais bx mais c. F de x igual a bx mais c. E isso daqui seria uma função do primeiro grau e não mais uma função do segundo. Por isso que obrigatoriamente para ser uma função do segundo grau tem que ser desse tipo. Ah, professor, mas pode o b ou o c serem iguais a zero? Pode, sem nenhum problema, tá? O que não pode é o nosso a ser igual a zero. Belezinha? Bom, foco da aula de hoje, gráfico da função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva chamada de parábola, tá? Parábola é algo assim, tá bom? E para montarmos o gráfico dessa função, a gente vai precisar dessas quatro coisinhas aqui. A concavidade, que é justamente essa abertura aqui, tá? Ela pode ser assim ou assim, que a gente vai ver no próximo slide. O o zero da função a gente já conhece. É o igualar a função a zero e encontrar o valor de x. No caso, a gente já fez isso em função afim. No caso, como a gente está tratando de uma equação, vai virar uma equação do segundo grau, então teremos possivelmente teremos duas raízes, né? Ou uma raiz caso o delta seja igual a zero. Também já visto em equação do segundo grau. E o ponto C da função, lembrando que a função é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse ponto C aqui, ele vai ser muito importante para a gente. Por quê? Porque ele vai dizer exatamente aonde o gráfico vai cortar o eixo y. Suponhamos que o gráfico seja esse daqui. Esse ponto, lembrando que esse é o eixo y e esse é o eixo x. Este ponto aqui será o ponto C, tá? O valor C. Imagine que aqui tenha dado menos 2, o C. Então, aqui seria menos 2, tá bom? E o vértice da função. Vértice é esse pontinho aqui, ó, mais abaixo que tem. Então, para encontrar o vértice, a gente vai ter que encontrar o x de vértice e o y de vértice. Veremos mais à frente também. Bom, a concavidade. Como já adiantado anteriormente, a concavidade vai depender única e exclusivamente do A. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, essa concavidade vai ser voltada para cima. Se o A for negativo, ou seja, menor do que zero, essa concavidade vai ser voltada para baixo. Para facilitar o entendimento, a compreensão, a assimilação dessa associação do A com a concavidade, eu costumo usar a sua conta bancária. Exatamente. Imagina que sua conta bancária está positiva, ou seja, o A maior do que zero. Você vai estar como? Você vai estar super feliz, né? Agora, se sua conta bancária estiver negativa, como é que você vai estar? Você vai estar triste, tá bom? Então, olha o gráfico aqui. O gráfico se formando, ó. Conta bancária positiva, você está feliz. Conta bancária negativa, você está triste. Mesma coisa aqui, ó. Conta bancária positiva, o gráfico está super feliz. Conta bancária negativa, o gráfico está triste, ok? Vamos lá. Raiz ou zero da função, como eu já falei, isso a gente já conhece, né? Eu trago isso de função do primeiro grau já. Então peguei um exemplo aqui só para a gente relembrar o que, que a gente faz para encontrar o zero ou a raiz da função. Igual o f de x a zero. Então eu vou ter que isso daqui
é igual a zero. Isso daqui sendo igual a zero, dá pra gente o quê? Uma equação do segundo grau que vocês já sabem bem resolver, né? Então, delta vai ser 36 menos 4 vezes 5, né? Porque o A é 1. E com isso, o delta vai ser 36 menos 20, que dá 16. Delta positivo significa dizer que eu tenho x' e x duas linhas, ok? Aí o x é igual a menos 6, que dá 6, que é menos b, né? O b é menos 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2a. O a é 1, então sobre 2. X' é igual a 6 mais 4, que é 10 dividido por 2, 5. E x duas linhas é igual a 6 menos 4, 2 dividido por 2, 1. Como eu já adiantei aqui, né? Então, de um modo mais prático, como eu coloquei aqui, para obter as raízes de uma função de segundo grau, basta igualar a zero a função, né, que foi o que eu fiz, calcular o Bhaskara para encontrar x' e x duas linhas, ou só x quando o delta for igual a zero, como fizemos no conteúdo de equação de segundo grau. Tá bom? Observação. Só para retomar essa parte do delta. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática dependerá do valor obtido para delta igual a b ao quadrado menos 4ac, que chamamos de discriminante. Quando o delta é positivo, há duas raízes reais distintas, tá? Então, o gráfico vai passar duas vezes pelo eixo x. Ele passou aqui, ó, cortou, desceu e subiu de volta, passou de novo. Aqui é um delta, tá? Só que ele ficou escuro, não apareceu. E aqui também. Eu esqueci de colocá-lo branco. Quando o delta é zero, há só uma raiz real. Olha só o que acontece. O gráfico só vai passar uma única vez pelo eixo x, né? Então, aqui em cima, eu tinha duas raízes porque o delta era positivo. Então, ele veio, passou uma vez pelo x', depois subiu de volta, passando pelo x duas linhas. Aqui, como só vai ter um x, já que o delta é zero, ele só vai passar uma vez. E quando o delta é negativo, não há raiz real. Então, ele não tem nem como passar pelo eixo x. Tá bom? Só coloquei para vocês terem noção. Lembrando, todas essas três funções aqui, esses três gráficos que eu coloquei, eu estipulei um A positivo, tá? Todas elas. Dá para perceber pelo gráfico, né? Que o gráfico está super feliz. Então, significa dizer que o saldo bancário dele está ok. Vamos lá. Vértice da parábola, muito importante. O vértice da parábola, quando o A for positivo, o vértice tem concavidade voltada para cima. É o que eu falei, né? Saldo bancário positivo, o gráfico estará feliz. E isso significa que o vértice será um ponto de mínima, ou ponto de mínimo. Por quê? Porque o vértice é exatamente esse ponto aqui, pessoal. É o ponto mais baixo da função, do gráfico. Então, eu vou encontrar o x de vértice, que é esse ponto aqui. Deixa eu marcar. O x de vértice será esse ponto e o y de vértice será este ponto aqui. Quando eu unir esses dois pontos, eu terei exatamente o meu vértice, tá? Que quando A é igual a zero é o ponto de mínima. Por quê? Porque é o ponto mais baixo do gráfico. E quando A for menor do que zero, ou seja, A negativo, conta bancária negativa, o gráfico estará triste, né? Então, o vértice será o ponto de máxima, que é o ponto mais alto dessa função. Lembrando, ó, aqui é o y de vértice e aqui é o x de vértice. Quando eu unir esses dois pontos, terei o vértice propriamente. Aqui é o que? Aqui é x' e aqui é x duas linhas. Aqui é o que? X' e x duas linhas. E aqui é o que? A gente sabe também. É o ponto C. Tá? Eu já comentei sobre isso. É o ponto. É o valor do C. Do C da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais C. Esse C é o que determina exatamente onde o gráfico vai cortar o eixo y. Tá? Que é esse eixo aqui. E para encontrar o vértice da função, a gente vai precisar desses dois pontos. X de vértice, que é calculado pelo menos b sobre 2a, é só substituir, tá, pessoal? Não tem nenhum segredo. Substitui os valores da função aqui, o b e o a, acabou.
E o y de vértice é menos delta sobre 4a. Tranquilinho, tá? Eu vou mostrar mais à frente um exemplo. E o ponto C, né, como eu falei, imagina a função f de x igual a x ao quadrado mais 8x menos 3, por exemplo, menos 3. Eu estou vendo aqui que o a é 1 e é positivo, né? A maior do que zero. Com isso, eu sei que o gráfico será com a concavidade voltada para cima. Mas o foco aqui é falar sobre o C, tá? Menos 3, vamos supor que o gráfico seja algo assim, por exemplo. Ele obrigatoriamente vai ter que cortar o eixo y neste ponto aqui, que é o ponto C. Lembrando que esse é o eixo y e esse é o eixo x, tá? Então, o C vai determinar este ponto onde o gráfico cortará o eixo y. Bom, agora um breve esboço do gráfico. O que é que eu preciso para montar o gráfico? Da concavidade, do zero ou raízes da função, o ponto C e o vértice. Então vamos lá, vamos imaginar um gráfico aqui. Eu preciso dessas coisas todas, né? Primeiro, a concavidade. Eu estou supondo várias coisas aqui, tá? Vamos supor que o A seja maior do que zero. Então a concavidade é para cima, ok? Concavidade para cima. Raízes da função x' e x duas linhas. Estou estipulando valores aleatórios, tá, pessoal? Só para a gente ter noção. O ponto C. O ponto C vai ser, vamos supor que menos 8. Então, ficaria por aqui, tá? O vértice, eu teria que pegar o ponto x, x de vértice. Observação, o x de vértice vai ser exatamente o meio do caminho entre o x' e o x duas linhas, tá? Sempre vai ser o meio do caminho. Então, vamos colocar que seja mais ou menos aqui. X de vértice e o y de vértice. O y de vértice seria algo mais ou menos por aqui. Y de vértice. Tendo todos esses pontos, vamos unir o x de vértice com o y de vértice aqui. Pronto. Este é o vértice, tá? Então, x', x duas linhas, vértice e y de vértice. X de vértice e y de vértice. Pronto, agora é só montar o gráfico, passando por todos estes pontos já encontrados. Esse seria o nosso gráfico. Lembrando que aqui é o ponto y e esse é na verdade, o eixo y e esse é o eixo x. Então, precisamos destes pontos apenas para montar um gráfico. Vamos ver essa situação na prática agora. Primeiro passo. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vou com branco mesmo. Primeiro passo. Encontrar o delta. Por quê? Isso daqui vai ficar zero, então eu vou ter essa situação. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Logo, poderei calcular através da fórmula de Bhaskara. Então, delta vai ser 4, menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, que dá 12, né? Menos 12 no caso. 16 menos 12, delta igual a menos 4, tá bom? Aí vamos para o x agora. Primeiro passo, encontrado, né? Que que menos 4? Era 16 menos 12, fica mais 4. Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, encontrar as raízes. Encontrar a x' e x duas linhas. Então, vamos lá. X é igual a menos 4, que vai dar mais 4, né, porque o b é negativo, mais ou menos raiz de delta, que é 4, né? Quem é a raiz de 4? Já vou colocar direto aqui o nosso 2. Sobre 2 vezes a, o a é 1, então vai ficar 2. Agora, lembrando que aqui eu já estou no segundo passo, tá? Agora, x é igual a
4, x' é igual a 4 mais 2 dividido por 2, x' é igual a 6 dividido por 2, que é 3, e x duas linhas é igual a 4 menos 2 dividido por 2, x duas linhas é igual a 2 dividido por 2, que é 1. Então, segundo passo, ok. Vamos para o terceiro passo, que seria encontrar o vértice dessa função. X de vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é o nosso b? Menos 4, né? Então vai ficar menos menos 4, que dá mais 4 sobre 2a. O a é 1, então sobre 2. O x de vértice, tem que colocar esse vzinho aqui para não confundir, é 2. E o y de vértice é menos delta sobre 4a. Quem é o nosso delta? É 4, né? Então vai ficar menos 4 dividido por quem? 4 vezes 1. Porque o a é 1, né? Então, 4 vezes 1 é 4. E isso é igual a menos 1. Pronto. Temos tudo o que precisamos. Vou até reescrever aqui. X'. Vou até inverter para ficar mais fácil. X' igual a 1. X duas linhas igual a 3. Só para ficar em ordem crescente. Não interfere em nada, tá, pessoal? O ponto V, que é o vértice, né? Vai ser o ponto x2, y menos 1. E o que mais precisamos? O C, né? Como eu falei, o C é o ponto onde o gráfico vai tocar o eixo y. O C é 3. Agora é só marcar esses pontos aí que encontraremos esse gráfico perfeitinho. Então vamos lá. Eixo x, eixo y. Vamos marcar os pontos agora. X', 1. X duas linhas, 3. Vou marcar aqui. Aí, o C, 1, 2, seria aqui, o ponto 3. E falta o que mais? Falta o vértice, né? O x de vértice é 2. Lembra que eu falei que o x de vértice vai ser exatamente o meio entre o x' e x duas linhas? Quem é o meio entre 1 e 3? É o 2, né? Então, aqui vai ser o x de vértice 2 e o y de vértice é menos 1, que seria aqui, menos 1. Agora eu vou unir esses pontos. Aqui é o V, tá? Então, para finalizar agora, é só traçarmos esses pontos aqui. E pronto. Temos o nosso gráfico da função com todos os pontos marcados. Ok? Uma observação, tá? Delta maior do que zero, como eu coloquei aqui, ó, implica que eu vou ter duas raízes, essa e essa. Vejamos agora, só para finalizar, um exemplo onde o delta é igual a zero. Só para a gente ter noção do que vai acontecer quando o delta for igual a zero. Então, mais uma vez, iguala isso a zero. Primeiro passo, encontrar o delta, né? Então, delta vai ser 4 menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1, vezes 4, que dá 16 também. Delta é igual a zero. Ok. Segundo passo, encontrar as raízes. Segundo passo, encontrar as raízes. Eu fui falar raízes no plural e quis pluralizar também o passo. Para encontrar as raízes, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b, mais ou menos raiz de delta, só para a gente lembrar aqui, sobre 2a. Substituindo o menos b, vai ficar menos menos 4, que dá mais 4, mais ou menos, que é a raiz de zero? Qual o número que ele vezes ele mesmo dá zero? É o próprio zero, né, pessoal?
sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, continuando no segundo passo ainda. X' é igual a 4 mais 0 dividido por 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é 2. E x duas linhas é igual a 4 menos 0 dividido por 2, que é 4 dividido por 2, que também é 2. Perceberam, né? Que x' é igual a x duas linhas, que é igual a 2. Então, diferente do caso anterior, que a gente teve um x' 3 e x duas linhas 1, agora os dois são iguais. Beleza? Terceiro passo. Terceiro passo é encontrar o vértice, né? Terceiro passo, encontrar o vértice. Vamos lá. X de vértice é menos b sobre 2a, sempre vai ser essa fórmula, tá? Menos b sobre 2a, x de vértice, o menos b, no caso b é menos 4, então vai ficar menos menos 4, que é 4 sobre 2 vezes a, que é 1, então 2 vezes 1, 2, 4 dividido por 2, 2. Y de vértice, menos delta, opa, olha aí, menos delta sobre 4a, só que o nosso delta deu quanto? Deu 0, né? Aqui, ó, deu 0. Então vai ficar 0 sobre 4 vezes 1, que é 4, e 0 dividido por 4 é 0. Então pronto. Quarto passo, montar o gráfico. O que é que já temos? Temos x' igual a x duas linhas, que é igual a 2, né? Temos o vértice igual ao ponto 2, x2, y0. E temos o C, né? Não podemos esquecer do C. C igual a 4, tá? Aqui, ó. C igual a 4. C é o termo independente da função, tá? O termo está sozinho lá, sem nenhum x. Então pronto. Agora é só montarmos o nosso gráfico. Vamos lá. O C é 4, então estava só vendo como é que eu ia montar esse gráfico aqui. Mas vamos ver. Y, x. O C é 4, já vou marcar aqui o ponto C, que é 4, tá? X' e x duas linhas é 2, então vou marcar aqui. Porém, olha só que interessante. Como o delta é igual a 0, o vértice vai ser exatamente o ponto x' e x duas linhas. O x aqui é 2 e o y aqui é 0. Então, esse é o ponto V que a gente precisa. Então, o gráfico vai ficar exatamente assim, passando por esse ponto. A observação é que, como o delta é igual a 0, este gráfico vai tocar o eixo x apenas uma vez, né? Como a gente está vendo aqui, ó, tocou apenas uma vez e não duas, como aconteceu no caso passado. Por quê? Porque no caso passado tínhamos x' e x duas linhas diferentes. Então ele tinha como tocar duas vezes no eixo x. Mas, nesse caso, como o delta é igual a 0, ele tocará apenas uma vez. Então, pessoal, visto isso, eu acredito que já tenha uma base boa para vocês conseguirem resolver as questões. Qualquer dúvida podem me procurar que eu estou aqui para ajudar vocês. Valeu, até a próxima.